Vocês acreditam que o Larry Fink, o CEO da BlackRock, é contra os Estados Unidos ou contra o Donald Trump? Não. Ele não é contra os Estados Unidos. Ele precisa dos Estados Unidos forte para ele poder ganhar dinheiro, inclusive. Ele administra 30 e poucos trilhões de dólares e grande parte está investida nos Estados Unidos. Assim como ele não tem nada contra o Donald Trump, ele tem contra a política econômica do Donald Trump. Da mesma forma, nós aqui. Nós não temos nada contra os Estados Unidos. Eu tenho filho morando nos Estados Unidos, 2 filhos morando nos Estados Unidos. Eu gosto dos Estados Unidos, acho um belo país. Não tenho nada contra os Estados Unidos. E também não tenho contra o Donald Trump. Tenho contra a política econômica dele, que a gente sabe que vai dar errado. O Larry Fink sabe que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado. Então a gente não pode ser a favor de uma coisa que vai dar errado. Que vai prejudicar não só os Estados Unidos, como o resto do mundo. Agora, eu não posso tirar o direito das pessoas aqui no canal dizerem: fica, Donald Trump, destrói de uma vez os Estados Unidos, acaba com os Estados Unidos. Não posso tirar a razão. Os Estados Unidos fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Com o imperialismo, com a discriminação, com o preconceito, com o racismo. Fez muita coisa errada os Estados Unidos. Lá com os índios também fez muita coisa errada. Empurrando os índios para as terras que não plantam. Hoje quem passa nas reservas lá não nasce nem capim, não nasce nada. Então imagine como é que foi feito com os índios. Leia lá, enterre meu coração na curva do rio. Então o Larry Fink não tem nada contra. Ele precisa dos Estados Unidos forte, precisa dos Estados Unidos pujante. Para que ele possa ganhar, ele tem muito dinheiro investido lá. É isso que é importante entender. Conto de novo aquela história, né, do passarinho que estava num galpão, estava lá com frio, ia morrer o passarinho. Aí chegou a vaca e fez um cocô na cabeça do passarinho. O cocô quente salvou o passarinho de morrer de frio. O passarinho ficou ali no quentinho, salvou o passarinho. Algumas horas depois veio o gato, tirou o passarinho do cocô e comeu o gato. Qual é a moral da história? Nem sempre quem caga na tua cabeça é contra você e nem sempre quem tira você da merda é a favor de você. A gente precisa entender isso. O Larry Fink não tem nada contra o Donald Trump, nem contra os Estados Unidos. Muito pelo contrário, ele precisa dos Estados Unidos forte. Mas ele já diz desde o começo lá, dos riscos que existem, dos riscos. Ele diz assim: risco de recessão, inflação e instabilidade econômica. É uma das coisas que ele comentou desde o começo. Outra, além de tudo o que eu poderia imaginar. Ele diz que jamais ele poderia imaginar que o Donald Trump fosse tão longe, principalmente na questão das tarifas. Nem nos piores sonhos dele poderia imaginar que o Donald Trump pudesse ir tão longe. E ele já é opositor desde o primeiro mandato. Ele compara as políticas protecionistas dos Estados Unidos com as políticas protecionistas de 1930. E isso foi muito ruim. O que salvou os Estados Unidos do pós-guerra foi do pós-quebra de Bolsa de 29, foi a guerra. Então ele diz o seguinte: as tarifas afetam não somente Wall Street, mas também as economias para aposentadoria e educação. Obviamente. Não afeta só os operadores da Bolsa de Valores. Afeta principalmente os aposentados, os estudantes, aqueles que fazem economia, que investem na Bolsa de Valores. Esses são os mais afetados. E é por isso que não é o caminho, né? Não é um bom caminho espremer a Bolsa de Valores. E nós vamos ver para frente, nesse mesmo vídeo aqui, como que isso acontece. Então, as frases dele: muito perto de uma recessão, se já não estamos em uma recessão. Porque, veja bem, eu vi uma entrevista do Scott Bessent ontem, e ele diz da inflação que está contida. Uma coisa é você ter inflação contida dentro de uma normalidade, dentro de uma condição saudável. Outra coisa é você ter queda da inflação por queda de consumo excessivo, ou seja, recessão.
E é isso que está acontecendo. E é por isso que o Larry Fink já diz, muito perto de uma recessão, se não já em uma recessão. O que eu acredito que particularmente que já está numa recessão. Aí ele continua, deportações vão levar à inflação. É claro que vai levar à inflação. Claro que vai levar. Você retira uma grande parte de pessoas que querem fazer o serviço, você aumenta a demanda de profissionais por aquele serviço. Consequentemente, você aumenta a inflação. Se você tivesse um desemprego aí de 10%, 15%, era outra história. Mas você não tem esse desemprego lá nos Estados Unidos. Ou será que ele já está prevendo esse desemprego, já quer adiantar o serviço? Olha só. O plano tributário de 2025, o que ele fala a respeito do plano tributário? Isso tudo o Larry Fink. O crescimento econômico sustentável não virá de cortes de impostos de curto prazo, corte de impostos de curto prazo, mas de investimentos em infraestrutura e simplificação de processos regulatórios. Assisti também, nesses dias aí, uma palestra do CEO da JP Morgan, e ele fala exatamente sobre essas questões dos regulatórios, né, dos processos regulatórios. Facilitar a entrada, desamarrar empreendimento e assim por diante. Inclusive, as amarras que foram atribuídas aos bancos depois do subprime de 2008. Penalizaram todos os bancos em função de alguns que agiram de forma errada, né, que aplicaram o golpe. Todos foram penalizados, todos foram obrigados a ter um encaixe técnico maior no Banco Central e com isso houve escassez de dinheiro. Então, com tudo isso aqui, o Larry Fink dá uma intimada no Donald Trump. Não dá, filho. Não dá. E eu vou explicar por que não dá. Tá? Vamos falar aí desse projeto tributário, que inclusive o Elon Musk já diz assim, né? Falou ontem, eu não posso ser responsabilizado pela, trocando em miúdo, pela cagada que vai dar. Ele saiu tipo na boa, mas já deu essa declaração. Eu não posso ser responsabilizado pela cagada que vai dar. E daí o Donald Trump não gostou muito, já tirou da aprovação do Senado o amigo do Elon Musk que ia ser diretor da NASA, um bilionário. Disse, não, vamos tirar, não gostei da conversa, esse cara aí já patrocinou democrata antes. Olha só a questão. Mas como que eu vou explicar para você, na história recente agora, o que está acontecendo? Vamos pegar lá a Liz Truss 2022 na Inglaterra. Vamos ver o que aconteceu. Fiz minhas anotações aqui, porque é bastante coisa. Mas, enfim, a Liz Truss, setembro de 2022, durou 45 dias no cargo de primeiro-ministro lá da Inglaterra. 45 dias. E o que aconteceu? Vamos depois estabelecer os paralelos, né? Ela prometeu um crescimento econômico. Ela disse, teremos um crescimento econômico da Inglaterra. Qual é o plano? Nós vamos baixar impostos, vamos cortar impostos e aquecer a economia. Muito bem, cortar impostos e aquecer a economia. Aí o parlamento inglês começou a se questionar, disse assim, mas espera aí, e da onde que vai arrumar dinheiro para manter as coisas que existem, os gastos que existem, os investimentos que existem, a remuneração, aqueles que investem nos títulos do Tesouro inglês, assim por diante. E aí, ela e o seu ministro das Finanças não souberam responder de onde. Quando eles não souberam responder de onde vinha a contrapartida daquelas isenções, o mercado acendeu um sinal de alerta. Principalmente os fundos de pensão, que disseram, vai quebrar. A coisa está feia. Não existe uma outra explicação para uma irresponsabilidade dessa do que o fato da coisa estar muito feia. Não existe outra explicação.
E os caras, pô, se a coisa está muito feia, então eu vou começar a vender esses títulos, hein? E começaram a vender títulos rapidamente. E aí deu um susto no mercado, porque daí passou um boi, passou uma boiada. E veio atrás, né? E aquilo começou a tomar um caminho muito estranho, até que o Banco Central da Inglaterra, colocou 65 bilhões de libras, dizendo, calma, gente. Comprou os títulos e acalmou o mercado, senão ia dar uma avalanche. Então estancou a sangria. O problema é que o Banco Central, seja do Brasil, seja do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, não gosta de ficar apagando incêndio. Não gosta de ficar apagando incêndio. É essa a questão. Eles têm uma missão de desenvolver, de manter o emprego num nível estável e bom, não é? E tem a defesa da moeda. Não deixar uma hiperinflação descontrolar a moeda. Eles têm essa. Então, quando eles saem do escopo de trabalho deles, tipo socorrer o mercado por uma cagada que um governante faz, eles não gostam nem um pouquinho da história. Não gostam tanto que, na crise de 29, o Milton Friedman falou, aconteceu a quebra de 29 porque o Banco Central, o Fed, não socorreu. E não socorreu por quê? Porque chegou à conclusão que não tinha o que fazer, tinha que haver aquela recessão, tinha que haver aquela quebra da Bolsa de Valores para as coisas entrarem numa normalidade. Para que a economia voltasse a uma normalidade. Então não socorreu. O problema foi que, nessa de não socorrer, quase que a economia americana vai para o vinagre. Foi salva pela Segunda Guerra Mundial, porque daí tirou milhões de pessoas do desemprego e assim por diante, reanimou a economia. Se não fosse a Segunda Guerra Mundial, poderia ter quebrado. Então, o Banco Central da Inglaterra, nesse caso em 2022, não quis correr o risco e, 65 bilhões de libras. Porém, a Liz Truss teve que renunciar. Não teve jeito para ela. Foi o mandato mais curto da história da Inglaterra. Ela ficou 45 dias no governo. 45 dias. Você vai dizer, mas teve presidente americano que ficou 30 e poucos dias. Realmente, teve um que ficou 30 e poucos dias. Né? O William Harrison lá. Só que ele morreu de pneumonia, filho. Foi diferente a história. O cara ficou ruim e morreu de pneumonia. Certo? Agora, 45 dias, por quê? Porque fez uma baita de uma cagada. E aí você precisa entender o porquê que o Fed não quer bailar da mesma toada que o Donald Trump. E o Donald Trump precisa do Federal Reserve nas mãos dele. E o Federal Reserve está dizendo, E por quê? Já que o Jeremy Powell foi indicado pelo Donald Trump. E aí eu preciso que você entenda, filho. Oficialmente foi o Donald Trump que indicou o Jeremy Powell. Mas quem realmente sabatinou lá, fez no pré-vestibular, vamos dizer assim, foi o poder. Não confunda poder com o governo. Não confunda poder com o Estado. Certo? Existe algo mais forte do que o Estado. Se você acompanhar a história lá da City of London, você vai perceber que até hoje, a milha, né, é um lugar separado onde os ricos e poderosos da Inglaterra, em Londres, não sofriam a interferência do rei. Ok? Então, não confunda Estado com poder. Existe muito mais poder fora do Estado do que dentro do Estado. Certo? Muito bem. Então, o Donald Trump, disseram para ele, é o Jeremy Powell, é ele que nós queremos que você apresente para ser o presidente do Fed. Pegou, acatou, porque se não acatasse também ia ter problema. Acatou, apresentaram no Senado, sabatinaram, fizeram todo aquilo.
O que não é necessário segundo a Constituição americana, porque assim, a Constituição americana não exige que tenha idade mínima, não exige que seja formado em direito ou economia, ou seja lá o que for, certo? E também não exige experiência de mercado, mas, por responsabilidade, pega um cara experiente, já com uma certa idade, já, né, com uma formação, assim por diante. Mas a Constituição não diz nada disso, certo? Muito bem. Coloca o Jeremy Powell, só que o Jeremy Powell, ele obedece ao poder, ele não obedece ao Estado. E não quer que seja obrigado a socorrer o governo Donald Trump, que está cavando a própria cova. Essa é a verdade. E por que está cavando a própria cova? Daí vamos voltar no caso da Liz Truss, setembro de 2022. Não demonstrou da onde ia tirar a contrapartida do corte de impostos. Ah, corte de impostos é muito bom, gente. É muito bom. Contanto que você diga que vai tirar dinheiro de passivos. Passivos que não sejam pertinentes à saúde da população, por exemplo. À alimentação da população, por exemplo. Você sabe que 37 milhões das pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos são pretos. E só quero dizer uma coisa para vocês. Eles, de 5 presidentes americanos que tiveram mandato bem curtinhos, 2 deles havia questão racial envolvida. Bom, eu vou explicar futuramente essa questão. Voltamos lá. Então, o governo americano, nesse projeto tributário, ele apresenta deduções dos estados ricos que beneficiam os ricos, mas não beneficiam os pobres. Beneficiam os ricos, o que muita gente estranhou, que é o SALT. Certo? Muita gente estranhou, mas vai beneficiar os ricos? Sim. Existe um vídeo aí para trás para você olhar a respeito do SALT. Aliás, tem mais de 200 vídeos aí que você pode se deliciar. Então, o que acontece? Se a redução da carga de impostos for uma redução que vai tirar de passivo, por exemplo, de gastos militares, que o porta-aviões ele só dá gasto, certo? De um programa espacial que só dá gasto, certo? Mas não. O que está previsto nesse projeto tributário é tirar dinheiro do Medicaid, do Medicare e da alimentação dos mais humildes, ou seja, na grande maioria, os pretos estadunidenses. E assisti também uma palestra, já falei, do CEO do JP Morgan, que ele diz, não é assim que se faz a coisa. Se você quer desenvolver um país, você tem que dar condições para a parcela mais pobre subir. E não dar uma marretada em quem já está cambaleando. Ainda ele frisa, nessas décadas que ele está na frente do JP Morgan, um dos CEOs mais prestigiados do mundo, ele diz, toda vez que eu vi uma empresa grande falindo, foi o denominador comum. Mentira e arrogância. Mentira e arrogância lembra alguém? Lembra alguém? Quem que é o mestre da mentira e da arrogância atualmente? Donald Trump. Então o que acontece? Não diz de onde vai tirar, não diz de onde vai tirar de gastos de passivos que não representam nada, que só tiram dinheiro. Não existe uma perspectiva. Vocês não, mas realmente você dominar, ter um poderio militar, você pode impor sanções, você pode invadir o país e saquear o petróleo do país, você pode... Sim, mas é o que eu digo. Depois de Donald Trump, o mundo já se ligou e está dizendo nos Estados Unidos, você é grande, mas não é 2. Então, continuar apostando nisso, que foi a aposta desde o final da Segunda Guerra Mundial, é absolutamente temerário. Então, volto lá. Não apresenta nada que diminua gastos
que não traz retorno. Apresenta assim, apesar do Donald Trump dizer não vamos mexer no Medicare, não vamos mexer no Medicaid, não vamos mexer, assim, conversa fiada, né? Porque o que está previsto é um corte de $1 trilhão nisso aí. Sem falar que essa dedução aí do SALT, que são as deduções dos impostos municipais e estaduais, é dinheiro que deixa de entrar no caixa do governo. Já estipularam, já pensaram em 5 anos, fizeram um cálculo de $1,2 trilhões que deixa de entrar no governo federal, que está endividado, que está prometendo pagar os juros mais altos e não tem caixa. O caixa está zero. Apesar do Scott Bessent se esforçar tremendamente para convencer a gente, mas a cara dele fala ao contrário. Sabe aquela cara de piá cagado atrás da moita? É isso aí. Me desculpe, mas é isso. Veja lá o discurso da saída do Elon Musk. O único que não dava risada era o Scott Bessent. Porque ele é um cara que tem medo. Porque vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele. Assim como sobrou lá para o ministro das Finanças da Liz Truss. Foi o primeiro a ser trocado. Daí, na sequência, ela pediu a renúncia. Mas o primeiro a ser sacado foi. Então, ele está na linha de fogo. Sim, ele está na linha de fogo. Assim como o das finanças, lá, o Peter Navarro e os outros lá, também estão na linha de fogo. A tentativa da Liz Truss foi acalmar o mercado tirando o cara, mas eles disseram, não, nós vamos tirar o cara, mas vamos tirar você também, porque foi você que trouxe o cara. Compreende? Então tá aí, ó. Essa jogada toda, ela funciona quando você está numa economia saudável, ou pelo menos razoável. Aí você corta impostos, certo? Incentiva a produção, ok? Mas não é o caso dos Estados Unidos. Então esse remédio aí acaba se tornando um veneno, não um remédio. Ele antecipa a quebra dos Estados Unidos. E daí, qual é a solução? Eu falo desde o começo do canal. Primeira coisa, o que o CEO do JP Morgan falou. A verdade. E qual é a verdade? Os Estados Unidos está em maus lençóis. E ele mesmo, o CEO do JP Morgan, disse, fale a verdade que a gente dá um jeito. Mas dentro da mentira, ninguém vai querer nem poder cooperar, porque a informação está falsa. E ele coloca outra coisa que me chamou a atenção. Quem que gosta de ter um líder idiota? Que pancada, hein, meu? Que pancada. O mundo, em grande parte, engolia os Estados Unidos porque não era um idiota. Não tinha um presidente idiota. Mas agora tem um presidente idiota. E quem gosta de ser liderado por um idiota? Ninguém. Então a verdade. Qual é a verdade? Estão quebrados. E qual é o segundo passo que o CEO do JP Morgan fala? Humildade. Humildade de dizer que estão quebrados. Apresentar o problema. Ah, mas a solução é amarga e vai fazer com que eu perca as próximas eleições lá de 2026. Mas vai perder mesmo, filho. Eu sei que você, Donald Trump, está fazendo toda essa pataquada aí para se sustentar até 2026, só que não dá tempo, filho. E vai ficar pior ainda para você. Vocês não só vão levar uma lavada do Partido Democrata, como vão quebrar antes o país. Então, voltando à solução, a humildade, a verdade de dizer que é insustentável essa meta de se manter a potência hegemônica.
É insustentável o que o Scott Bessent já vem falando há algum tempo, mas daí tomou um puxão de orelha e mudou, né? É insustentável essa obsessão pelo controle da economia mundial. É insustentável essa intenção de um mundo unipolar. É insustentável não resolver essa questão social, principalmente em relação aos pretos estadunidenses. É insustentável isso. Uma hora veio a convulsão social. E quando que vai acontecer isso? Se aprovado esse projeto do Donald Trump, vai acontecer quando ele começar a cortar a verba de Medicaid, de Medicare, de alimentação, de vale alimentação e assim por diante, de habitação e assim por diante. É uma verdadeira panela de pressão, prestes a explodir. Por quê? Por falta de verdade, por falta de humildade e porque dentro da solução que viria através da verdade e da humildade está em os ricos pagarem pelo estrago. Dentro da verdade e da humildade, os ricos têm que pagar pelo estrago que eles fizeram. Só que Donald Trump e companhia, que fazem parte desse grupo dos ricos, estão pensando assim, pode até ser, mas na minha vez não. Não, na minha vez não. Vamos segurar as pontas, aí o próximo presidente, que seja democrata, é ele que faça isso. Mas na nossa vez, de ganhar o dinheiro, de poder, não, isso é muita sacanagem. E é assim que eles vão empurrando o problema para frente. Pum, 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 pum. Desde 2001. Porque de lá para cá os Estados Unidos não teve um ano no azul, sempre no vermelho. Daí ele diz, não, mas espera aí, essa compensação vai vir nas tarifas que eu vou colocar nos países. Ah, vai? Sei. E aí o Scott Bessent reforça a sacanagem que colocou a China extremamente irritada, e eu acredito que essas manobras agora que estão se intensificando lá em Taiwan venham dessa frase que o Scott Bessent deu nessa última entrevista, que ele diz assim, não vai ter inflação porque os CEOs dessa empresa me falaram que grande parte das tarifas vão ser absorvidas pelas indústrias chinesas. Daí os caras, pô, uma coisa que a gente já estava suspeitando de uma sacanagem, que qual é a única forma de fazer com que a tarifa seja paga, mas não caia na conta do cidadão? Qual é a única forma do cidadão estadunidense? Qual é a única forma? É a China absorver a tarifa, certo? Tirar da margem de lucro. Então lá atrás, quando foi ventilada essa possibilidade, que o Walmart começou a negociar os valores, não, vamos ter que absorver, vocês vão ter que absorver, a China já, opa, peraí, que história é essa? Já se sentiram ofendidos, porque claro, porque daí fica evidente que acima de tudo, eles querem consertar o problema das cagadas que eles estão fazendo desde 2021 e querem que o chinês pague o pato. Tipo assim, fizeram um monte de merda, mas quem vai pagar são vocês. Mas por que nós temos que pagar? Não, porque vocês ficaram ricos com o nosso dinheiro. Mas como assim, filho? Vocês vieram aqui para explorar a gente. Foi bom para vocês. E nós ficamos ricos porque nós tivemos austeridade aqui. Nós levamos a coisa a sério. A gente investiu em educação, investimos em saúde, investimos em tecnologia. Tanto é que hoje de acordo com uma instituição australiana que mede o avanço tecnológico, em 44 setores da tecnologia a China domina 37. Então a China, peraí, meu.
nós ficamos realmente, nosso PIB cresceu. Rico é diferente, nosso PIB cresceu. Porque se você pegar o PIB per capita e dividir por 1 bilhão e 500 milhões de chineses, você vai ver que eles não são ricos. Ok? Então, você tem que analisar isso. Nós não ficamos ricos à toa. Vocês vieram aqui nos explorar, certo? Nos explorar. Nós economizamos, investimos certo e realmente o nosso PIB cresceu. E agora você vem dizer que nós somos os culpados? Nós é que ferramos vocês? Calma lá. Se eu vou até o mercado aqui fazer uma compra, compro um leite, porque é bom para o dono do mercado e bom para mim. Então, se tinha alguém comprando lá nos Estados Unidos, é porque era bom para eles. O problema não foi esse. O problema é que o americano se perdeu na conduta, no modus vivendi, no modus operandi. Avô rico, pai nobre, neto pobre. É isso. Enquanto lá na China os avós nasceram numa condição que eles comiam rato, foram melhorando um pouquinho, os Estados Unidos não. Os avós ricos, riquíssimos na Segunda Guerra Mundial, não. Os pais nobres e agora os netos vão ou querem evitar a pobreza. Sentindo que a pobreza está chegando, por terem feito um monte de coisa errada, eles querem evitar a pobreza. Só que daí eles esbarram em um problema sério. Evitar como? Vamos pro cacete, como na Segunda Guerra Mundial? Mas aí um detalhe. Eles não têm mais a vantagem militar. Ah, mas vamos usar bomba atômica. Fora de cogitação, eles também têm bomba atômica. Ah, então vamos para a guerra convencional. Tudo bem, vamos para a guerra convencional. O resto do mundo junto tem um PIB aí de 67, 70 trilhões de dólares, que é o dobro do PIB americano, e só a China tem um contingente de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Ah, mas então vamos convocar as pequenas empresas e vamos fazer o que foi feito, a administradora agora, essa semana, a administradora das pequenas empresas, que é alinhada com o Trump, foi visitar uma empresa de armamentos lá no Texas, em Flórida. Vamos convidar as pequenas empresas para construir, porque nós vamos precisar de gente construindo um drone. Esqueça, velho. Esqueça isso. A manufatura está na China. Vocês deslocaram a manufatura para a China. Enquanto vocês produzem um engenheiro, a China produz 100, 1000, sei lá quantos. Vocês vão produzir um drone, a China vai produzir 100, 1000, sei lá quantos. Esqueça, filho. Então é isso que o povo estadunidense tem que ter em mente. É necessário verdade, humildade e chamar os ricos a dar a sua parcela de sacrifício, senão a coisa vai ser um desastre total. Pessoal, compartilhe, nós vamos fazer nossa live com 20 mil pessoas. Nesse final de semana teve um crescimento muito grande do número de inscritos, uma coisa assim, muito grande. A nossa audiência nos Estados Unidos está aumentando bastante, aumentando muito, certo? Nós começamos o canal aí com 98% de audiência no Brasil, hoje estamos abaixo de 80%. Quer dizer, países como Alemanha, França, Moçambique, Angola, Portugal, Estados Unidos, obviamente, né, estão assistindo o canal. Isso é muito legal porque vocês ajudaram a construir isso aí, certo? Levi, o Coelho Abner, o Zé Poeta, eu já falei 3, vou falando mais, certo? Pessoas que estiveram aqui desde o começo, dando suas contribuições, dando aí seus comentários, não é? Então compartilhe, chame gente para participar, seja membro, se inscreva, faça qualquer coisa, só não fique parado. Até a próxima.